Graça e paz, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 10º episódio, onde nós estamos com participação especial. Essa galerinha veio aqui para dar o ar da graça aqui no episódio 10 e eles vão contribuir, né, vida? Sim, Vão meu contribuir um bem. pouco aí, falando um pouco de rotina, a gente vai Sim. falar um pouco de responsabilidades. Definição de papéis, né? Amém. Meu amor, muito obrigada, viu? Amém, vida. Obrigada por entender aquilo que nossa casa carrega, por Aleluia. nos averbar, por contribuir para que isso possa acontecer. Hoje é um dia muito feliz para mim, você sabe, né? Uhum. Acho que meus olhos e o meu sorriso falam por tudo que nós estamos vivendo. Aleluia. E eu não poderia vir sem você, meu bem. Obrigada, viu? Amém, Te amor. amo, tá? Tamo junto. Roda a vinheta. Agora é a hora que a gente... Ai, eu gosto, Maria. Então é isso, né, meu amor? Chegamos ao nosso episódio de número 10 desse podcast. Amém. E nós trouxemos aqui... Quem é que tá aqui com a gente hoje? Olá, eu sou a Luísa. Olá, eu sou a Bebeta. E eu sou o Dudu. E aí, gente, é o nosso trio, Lulu, Beta e Dudu. A Luísa, ela tem 13 anos, a Beta tem 11 e o Dudu tem 10 aninhos. E hoje nós vamos compartilhar algumas coisas, né? Do que acontece dentro da nossa casa, como que funciona a nossa rotina, como que a gente define os papéis daquilo que o seu pai é para dentro da nossa casa, quem eu sou e a responsabilidade de cada um de vocês. Então, filhos, sejam aí, ousados, tá? Em compartilhar. A gente não passou um roteiro para eles, a gente não definiu nada ponto a ponto, porque a gente queria deixar que de forma livre, né, Sim. pudesse acontecer e compartilhar aquilo que a gente vive dentro da nossa casa. Amém, amém. Sim, é verdade. É a questão de liderança, né? A É. gente vai passar toda uma questão de liderança, de tomada de decisões, Sim, né? A gente vai falar um pouco aqui a respeito, né, de características e definições e obrigações de cada um dentro do nosso lar. isso. E tem que haver, né, amor? Tem que ter, haver tem que rotina, ter, né? tem Casa que que ter. não tem ordem. Não tem E a ordem, não tem bagunça, progresso. né? Não tem ordem, não tem progresso. Amém. Eu meu bem. queria começar, meu amor, fazendo algumas perguntas para você. Amém. E à medida com que vocês, filhos, né, perceberem alguma coisa assim, fala, mãe, eu queria compartilhar sobre isso, né, sobre como que acontece, mas a nossa dinâmica aqui no podcast é essa. Eu venho para cá com o intuito de resgatar do seu pai aquilo que ele ensina para nós assentado à mesa, né? Uma das coisas que, quando o Senhor me chamou para vir para o Instagram, para vir para a internet, algo que ficou muito difícil para mim sustentar isso foi quando eu quis fazer pela força do meu próprio braço e eu não entendi que eu precisava inserir vocês nesse contexto. E por muitas vezes, quando a gente se reúne aqui, quando nós não temos câmera, né? Quando está tudo desligado e nós estamos aqui vivendo no secreto aquilo que o Senhor resolveu tornar público, eu vejo que o seu pai ele tem muita naturalidade em nos corrigir como família, pontuar, exercer essa liderança sobre nós, mas não é de se negar que é muito difícil obedecer, né? Não é? Ou é fácil para alguém aqui obedecer? Desce grosso? Desce grosso. Desce grosso fica. Eu odeio meus pais. Nunca vou amar eles. Depois você sai do quarto. Porque tem esse conflito, né? Da alma, daquilo que a sociedade diz, né? Ah, você está sendo tolhido, você está sendo punido. E você acaba não se permitindo ser cuidada, né? Então, meu bem, dito isso, eu queria perguntar para você se é difícil liderar. Vida, tomar decisões e tomar para si a responsabilidade, né, é um dom divino de Deus para o homem, para o sacerdote. Amém. Então, quando eu entendi isso, ficou mais fácil. Sim. Quando eu não tinha esse entendimento,
Sim. era difícil, né? E aí a gente mergulha nas escrituras e a gente consegue ver vários exemplos ali, entendeu? De pais que foram omissos com o filho e viu o resultado que deu. Sim. De pais que ensinaram e instruíram somente com uma só ordem, que a gente pode pegar o exemplo de Noé, eles construíram uma arca durante 100 anos e, né, e teve sucesso ali no propósito do Senhor. Uhum. Mas a gente pode pegar também visões de pai que cuidou do ministério, cuidou do reino, mas não cuidou do filho. A Sim. gente pode ver a questão do rei Ezequias, a gente Sim. pode ver no reinado de Davi. Sim. Então, a gente pode pegar todos esses exemplos e melhorar, né? Porque a gente tem um manual ali. Então, a gente pode aprender com o erro dos outros. Sim. Ele teve sucesso, então a gente vai, respalda, a gente usa tudo aquilo ali, né? Sim. Questão de oração, questão de responsabilidade com Deus, questão de forjar na rocha. Sim. Então, toda essa estrutura a gente pega e aproveita e forja e repassa. Sim. Primeiramente, eu gosto sempre de ensinar essa cultura, né, essa base que eu tive de quê? De ter um alinhamento com o cônjuge, né? Porque se eu não estiver dentro de casa, estiver a trabalho, estiver viajando, você dá seguimento nisso, né? E a gente está falando a mesma língua. Então, se um dos nossos filhos tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade no entendimento desse processo, ele vai perguntar para você e você vai dar a mesma resposta que já está alinhada. A gente vai falar a mesma língua, então vai ficar mais fácil. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é assim, e quando, de alguma maneira, eu resisto, né, a alguma liderança, alguma posição sua, e eu acabo repassando isso para as crianças, né? Para você retomar essa liderança, é mais difícil? Como que você faz para tentar ganhar o meu coração? Por que eu tô te perguntando? Isso já aconteceu, né? A gente pode trazer como exemplo. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque aqui no podcast pode passar a sensação de que nós estamos muito bem alinhados. Né? Não, aqui ó, nós somos a família perfeita, né? Estamos família todos... Margarina. Família Margarina. Só que não. Aqui nós temos as nossas dificuldades, Sim. né? Sim. Eu tenho a minha dificuldade quando eu tô ali, a gente percebeu muito isso na transição das crianças, ali com 8, 9 aninhos, né? Agora o nosso caçula já tem 10, mas nessa transição dos 8, 9 anos, onde a gente viu a pré-adolescência chegando, o corpo mudando, as ideias mudando deles, e essa minha resistência, né, como mãe, de não impor a minha vontade, mas deixar com que eles não perdessem a identidade, mas também não perdessem os meus princípios, né? E às vezes eu vejo isso de você também, a sua dificuldade em me convencer, né, ganhar o meu coração e automaticamente eu repassar isso para as crianças. Sim. Vida, fácil nunca vai ser, né? Fácil nunca vai ser. É rocha batendo em cima de rocha, né? Mas graças a Deus, com a Bíblia sendo um parâmetro dentro do nosso lar, você entendeu a sua submissão. Sim. Que eu tenho uma missão e que você tem que ter a submissão, né, atrás disso. E os nossos filhos, eles refletem sobre essa liderança, né? Então, assim, alguns pontos você bate de frente, você traz uma demanda que você não é um robô. Você tem suas convicções, você é uma pessoa inteligente, você veio com uma bagagem, né, totalmente diferente, familiar, né? Que assim, eu não posso apagar isso e falar para você desconstruir, né? Seria tolice da minha parte. Então, na minha parte, eu tenho sabedoria de trazer essa demanda e com muito amor tentar te convencer, tentar te mostrar com vários exemplos o ponto que vai trazer de definição que vai ser proveitoso. Quando você está certa, eu não falo assim, não, vai para fazer do meu jeito. Não, eu respaldo, realmente, amor, dessa forma tá certo, né? E a gente vai e segue nesse proceder. Mas tem alguns pontos, né, que já surgiu algumas vezes, que você, não, amor, assim, eu deixo você seguir. Eu deixo você seguir e fico amparando, né? E deixo. E aí você vê,
com 1 mês, 2 meses, às vezes, Sim. ou até mais, uns 3, 4 meses, você vê o resultado disso e você volta atrás. Sim. E aí não sou tolo também de falar, tá vendo, isso aqui, não fico perdendo tempo com isso. Graças a Deus, Deus me ensinou muito em ter sabedoria de não ter aquela vanglória, né? Eu falo, não, mãe, então vamos trazer aqui agora, né, essa demanda, deixa que eu vou cuidar mais de perto, que vai dar certo. Eu vou agir assim, 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 aí eu passo um alinhamento, e você, com sabedoria, pega ali o respaldo e você dá o proceder durante o dia, né? Sim. É igual aquela questão que o papai falou sobre pedra batendo em pedra, isso acaba refletindo em nós 3, né? Porque aqui em casa tem o papai, mamãe, eu, a Beta e o Dudu. E o Dudu acaba cuidando da gente. Isso, e o Dudu acaba cuidando da gente. Só que eu tento falar pra Roberta, faz isso, você tem que me obedecer. E ela acaba querendo mandar em mim. Isso. E é igual o papai falou, eu tenho que escutar ela, mas ela também tem que me ouvir por eu ser mais velha. Isso, porque nós tratamos isso aqui em casa, nós temos esse entendimento. Tem algumas demandas que eu falo, Lu, por exemplo, eles já vão para a escola sozinhos, vão e voltam a pé sozinhos. Então tem algumas coisas que nós passamos como demanda para Lulu. Lu, vai atravessar a rua segurando a mão dos seus irmãos. Vocês também vão para o karatê e voltam de bike, né? De bicicleta. Então, ali vocês têm o trim-trim, né? Ou a buzininha, que vocês vão se comunicando. Então, a gente já criou uma rotina também. A Lulu vai na frente, a Beta vai no meio. Não, eu vou atrás e o Dudu no meio. E o Dudu no meio, que é o pequenininho, né? Vai ali no meio. E as duas vão cuidando dele. Só que a Lulu vai guiando o caminho e ela vai sinalizando ali o trim-trim, né? E aí eles vão respondendo se tá tudo bem. Então, para tudo na vida, nós aprendemos com isso que existe hierarquia. Não quer dizer que a Luísa é autoritária, que a Luísa manda nos irmãos, não. Mas quer dizer que ela, querendo ou não, já viveu 2 anos a mais, né, filha? Em algumas coisas, tem algumas responsabilidades e demandada por nós, que somos autoridade para ela. Os irmãos não se sentem menosprezados, subjugados, humilhados, mas entendem que a casa tem uma ordem, né? Uma rotina. E o Dudu, mesmo sendo caçula, as meninas têm muito respeito com ele com relação à hombridade. Então, às vezes, ele corrige as meninas, senta direito, né? Sua blusa tá mostrando aqui seu sutiã. Roberta, por exemplo, eu e a Roberta, a gente saiu para comprar tênis esses dias, né? E a Beta foi amarrar o cadastro do tênis e colocou a perna em cima da cadeira, só que ela tava com uma bermuda folgada. E o Dudu de lá, assim, já olhou os guri, assim, meio que olhando a Roberta, né? Com a perna levantada, ele já veio de lá. Roberta. Foi assim, Du? Aí eu não entendi. Eu fui assim na frente dela pra ninguém ver, aí eu avisei. E na hora a mamãe não viu que era isso, e eu só vi você brigando com a sua irmã, e eu falei, Eduardo, para de ser chato. Deixa a menina, né? Aí depois eu fui lá na senhora falar. Aí você veio do meu ladinho e falou, mãe, os caras estavam olhando a Beta, mãe, que ela tava com o negócio, deu um toquinho ali. E existe esse cuidado, né? Existe esse respeito entre vocês. Não é porque ele é o caçula que ele não tem voz. Né? Essa autonomia, né, que a gente coloca para os nossos filhos de ir para o colégio, de ir para o karatê de bicicleta, né, é algo que a gente quer trazer para eles com responsabilidade. Isso. Não quer dizer que a gente soltou eles e deixou fazer o trajeto, não. Sozinho, não. A gente foi, acompanhou durante semanas, né, mostrou um trajeto, faz assim, chegou na faixa de pedestre, faz assim, respeita, olha se tem carro ou não, mesmo que não tiver carro, né, ou tiver no carro, desce da bicicleta, porque o pedestre em cima da bicicleta, ele é um veículo, né, então mostrei toda a questão de legislação de trânsito básica ali para eles entenderem e para eles... Fizemos o caminho, mostramos o perigo daquele caminho, né? Falou, essa rua aqui não dá para ir, melhor irem pela outra. E essa rua vai em silêncio, né? Para não chamar muita atenção. E aí, caso haja algum problema, entre em contato no celular, no WhatsApp, né? Que aí a gente vai e faz, né, o socorro ali, se caso necessário. Isso. Mas assim, é importante a gente ter isso, porque a gente tem que trazer e forjar nossos filhos na autonomia. Isso. A gente não pode querer fazer tudo, porque sobrecarrega as nossas vidas, né? E também vamos colocar assim, um momento de refrigério para o casal, né?
E essa coisa é boa. Quando eu chego a hora de vocês irem pro karatê, a gente... Sendo que eles comemoram, eu acho isso um absurdo. A gente fecha a porta, eles vai embora, a gente vai, cadê aquele amor de família? Mas eu também queria trazer aqui, né, algumas coisas para que vocês pudessem colaborar conosco, porque hoje nesse podcast nós estamos tratando sobre definição de papéis, né? Nós criamos uma rotina dentro da nossa casa, onde a gente define alguns papéis. Algumas coisas já foram ditas aqui, né? Espero que você tenha ficado ligado aí nessa conversa aqui, porque conversa de família é bem assim, né? Bem aleatória, mas a gente definiu alguns papéis. E em todo o tempo a gente traz essa demanda para vocês, mostrando que nossa casa tem hierarquia. Por quê? Porque na sua escola tem hierarquia. Os professores, os diretores, os coordenadores, os supervisores, e isso, a forma como vocês reagem aqui dentro de casa, mostra a forma como vocês reagem na escola. E na rua, no karatê, em todo o resto. Principalmente no karatê, né, filha? Que agora vocês estão tendo ali a oportunidade de ter um sensei, de ter um respeito com o tatame, de ter um respeito com as faixas graduadas. Então, você vê que tudo coopera dentro desse ambiente de hierarquia. E fugir desse ambiente de hierarquia é negar a ordem. E não é porque também, vamos supor, a gente é faixa azul. Não é por conta que o faixa branca a gente tem que desrespeitar porque ele é menor que a gente. Não. A gente tem que tratar ainda com mais amor para ele continuar e crescer mais. Isso. Quando vocês... Agora vocês já são faixa azul, né? Mas quando vocês eram faixa branca... A gente não gostava de ser menosprezado, né? Então, a gente até chamava os graduados, tipo assim, me ensina. Eles vinham, vinham. Por isso que a gente cresceu junto. Isso. E com relação a isso, Du, eu queria ouvir a sua postura sobre isso, o seu contribuir com o nosso podcast sobre isso, no sentido de como é para você ser o caçula? Assim, você consegue ter voz, consegue abordar os conteúdos, consegue falar, consegue ser ouvido por nós ou não? Você não se sente ouvido? Se sinto ouvido porque todos me respeitam e, tipo assim, mesmo que eu seja o caçula ou pequeno, eles ainda, tipo, interagem por causa disso. Tipo, meu caçula, uma coisa assim. Aí é legal. Mais puxa-saco. Né? Puxa-saco. A do meio sempre ali, né? A Beta, ela tem certeza que ela é mãe do Eduardo, viu, gente? Eu queria deixar isso claro. Vamos lá, Dudu. E, assim, Du, eu vejo que você se espelha muito no seu pai também, né? Eu vejo que às vezes quando você vê que aqui em casa tá nós três conversando demais, aquela mulherada falando no seu ouvido, aí você acha bom quando seu pai fala, bora ali, Dudu, bora trabalhar. Como é que é quando você sai para trabalhar com seu pai? Eu se sinto assim, tipo... Valorizado? Tipo, o homem que trabalha com meu pai, o homem que é trabalhador, que vai ter alguma coisa quando crescer. Sim, a sua câmera é aquela lá, ó. Você tá olhando pra cá, né? Mas às vezes você pode olhar e falar ali, tá bom? E outra coisa que a mamãe queria te perguntar é assim, às vezes você me pergunta, né? Você fala assim, mãe, será que eu vou dar conta de ser... Como é que você fala comigo? Será que eu vou dar conta de ser igual meu pai, um homem trabalhador, um homem com família bonita, respeitada? Esses dias também você falou assim comigo. Vai ser melhor, em nome de Jesus. Vai ser melhor. Esses dias você falou assim comigo, até te contei, né? E a gente terminou de fazer nosso devocional e ele trouxe a história de Jó. E aí a Beta quis ler a história dela, né? Mas aí ele falou, mãe, eu não vou ler, eu vou explicar aqui o que eu entendi, explicou em algumas linhas. E aí depois ele olhou para o Luiz assim, e o Luiz pegou a palavra e começou a explicar, né? Falou assim, a história de Jó. Inclusive você também tinha estudado a história de Jó, né? Acho que uma semana ou outra também o Senhor já estava ministrando no seu coração sobre Jó. E quando você ficou falando, o Dudu ficou te olhando assim. Aí depois, quando acabou o devocional, o que você falou pra mim? Que o papai, tipo, ele pega uma conversa, tipo, parece um pastor, pega a conversa, aí fala, e tem uma hora lá que ele ia falar uma coisa, eu falei, o que ele vai falar? Aí ele fala uma coisa, faz sentido. Tipo assim,
ele tem um propósito, ele sabe o que ele vai falar. E eu achei interessante, Du, porque por muito tempo nós vínhamos para a nossa mesa de devocional como família e eu via muita dificuldade sua em se expressar. Às vezes a gente estava dentro de uma conversa, assim, num contexto, e a gente olhava para você e a gente falava assim, e aí você, Dudu, o que você acha? Aí você falava uma coisa assim, totalmente fora do contexto. E naquele dia, dentro do devocional que você trouxe a história de Jó, você foi sucinto, você foi pontual, e eu te vi, eu fiquei tão orgulhosa, assim, sabe? Você olhando para o seu pai com essa referência. Então, é isso que eu queria deixar como uma porção aqui para que você que está assistindo o nosso podcast pudesse entender. Queridos, uma vez que nós não temos referencial, uma vez que o meu filho não tem em quem se espelhar, uma vez que eu não deixo uma porção para que as minhas filhas possam se espelhar, e você que está aqui assistindo já deve ter percebido a Roberta falando com o meu trejeito, a Lulu falando, eu tenho certeza que vai ser o que eu vou receber aqui. A Roberta parece com você, a Lulu parece com você. Mas é justamente por isso. Por quê? Porque eles têm um referencial. Nós temos sido referenciais para os nossos filhos. E quando você olha para o seu filho, você não consegue ver você nele, algo está errado nesse processo. Ou então, pior, quando você vê o seu filho fazendo algo de errado e você diz assim, eu não sei de onde essa criança puxou isso. Sabe, né? Às vezes é de você mesmo, né? De você mesma. É nítido. Eu e o seu pai conversamos sobre isso essa semana. E seu pai falou assim, amor, o fruto não cai longe do pé. Quando a gente vê alguma atitude de vocês, às vezes seu pai fala, amor, isso é seu, né? Eu falo, não, isso é seu. Por quê? Porque nós sabemos, filhos, sabe? Às vezes nós temos essa dificuldade, né? Nós estamos sempre nos alinhando como família. Então, às vezes a gente acaba falando alguma coisa pela liberdade de estar em casa. E dentro desse contexto, o Luiz já me olha assim e fala, amor, não dá pra gente ficar com esse tipo de comentário, a gente tem que se polir. Sim. O homem, ele forja o pai, né? O homem, eu falo pai, o sacerdote, ele forja muito o caráter, né? Dos filhos. E a esposa, ela trata o emocional. Então, a gente sempre tem que deixar estabilizado. A gente não pode só deixar o tanque deles cheio de emocional e o caráter vazio, né? Porque senão vai dar alguma... Vai ficar descompensado, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar alinhado. Então, assim, quando você chega, né? Que tá próximo com eles ali, que passa mais tempo com eles, ou então eu tô trabalhando e você fala, amor, ó, tive uma conversa assim assado com as meninas, ou com o Eduardo, e o emocional dela tá assim, mas o caráter precisa ser trabalhado. Aí você me fala, eu falo, não, beleza. Aí ela já me passa essa demanda, gente. Aí eu vou, falo, ó, durante essa semana quem vai trabalhar comigo vai ser tal pessoa. Aí eu aproveito, né, nessa caminhada para conversar. Beta, você que já trabalhou recente comigo, né? Vamos assim por escalinhas ali, de trás para frente. Depois é a primogênita. Vai Beta, ser por último. Você que trabalha comigo de vez em quando, que eu te chamo, né, para ir para governador, que a gente está resolvendo ali a questão, né, da construção ali nos terrenos. O que você acha quando o papai conversa com você sobre algumas coisas? A gente conversa ali sobre o futuro, né? A gente trabalha ali um pouco sobre o que você está passando no colégio, alguma dificuldade dentro de casa. O que você acha e qual o seu posicionamento, né, de que você recebe sobre quando eu converso com você ali dentro do carro? Quando o senhor fala comigo, dá aquela, meu Deus, o que meu pai tá falando isso comigo? Essa coisa de mulher, ficar conversando com mulher, que é isso? Mas aí depois de um tempo eu entendo, tá, ele falou isso comigo, minha mãe deve ter falado com ele, eu entendo, pra receber também, porque a gente não pode, eu só posso conversar com a minha mãe por conta que só minha mãe vai entender. Não, também dá pra conversar com o pai, pro pai também ficar por dentro da nossa vida, né? Você se sente segura, confortável conversando isso comigo? No começo, não. Tipo, quando você tá falando comigo, eu falo, meu Deus do céu. Mas depois eu me sinto confortável, aí eu se abro, converso. O que, por exemplo, você não se sentiu confortável? Quando você vai e fala sobre, tipo, menino, essas coisas. Gente, tem que conversar, né? A gente tem que conversar com tudo. Não pode ter barreiras, né? O que eu quero
construir com você é isso, né? Um ambiente limpo onde você pode ter liberdade de conversar. Mas pode continuar falando. E aí, quando o senhor fala comigo, aí eu fico meio assim, mas tem que se abrir, porque se não se abrir, aí fica aquela relação chata, uma relação que olha pro meu pai, ai meu Deus, meu pai lá vem de novo com aquelas conversas chatas. Não, a gente tem que também levar tudo ficar rebelde, aí acaba se trancando no quarto, virando aquelas pessoas meio, umas crianças, umas adultos, umas adolescentes meio chata, que fica nas escuras. Não, tem que se abrir, tem que ficar mais feliz, essas coisas assim, entendeu? E é isso. Entendi. E a Lulu? O que você acha, filha? Você como primogênita, você acha que a gente exige demais de você para cuidar de algumas demandas dentro de casa, ser exemplo com os seus irmãos? O que você acha disso tudo? Exige. Eu sabia que você ia dizer isso. Exige, eu me sinto muito sobrecarregada. Sim, mas eu me sinto, tem vezes que eu não gosto, mas eu vejo que é necessário. Porque uma coisa que meus pais falam muito aqui em casa, que eles exigem de mim para os meninos derem continuidade, entendeu? Eles falam, Luísa, arruma o seu quarto. Aí eu vou lá, arrumo meu quarto e eles vão ver. Meu Deus, meu pai e minha mãe já estão falando com a Luísa para arrumar o quarto, eu vou arrumar também. Já se prontifica. Então, eu não... Assim, tem vezes que eu gosto e tem vezes que eu não gosto de ser chamada atenção, porque ninguém gosta de estar lá tendo que falar, faça isso, faça aquilo. Ninguém gosta. Você tem sua rotina diária, né? Isso, Então, mais ou menos eu e sua mãe, a gente só policia você, reforça quando você não tá feito a tarefa, né? Sim. Então, sobre esse assunto da rotina, o que você pode falar a respeito? Você acha que é muito chato? Você acha que não tem nada a ver? Qual é o seu ponto de vista? Eu gosto de rotina, mas eu não gosto quando a rotina sai do lugar. Se eu tenho das 1h30 para arrumar a cozinha, der 2h40, 1h40 eu não arrumei, eu já fico assim, cara. Saí da minha rotina. Já saí da rotina, já tá tudo desconfigurado, não vou conseguir fazer nada do meu dia. Aí eu já começo a me desesperar, mas eu vejo que não. Rotina é mudança. Se não tá dando certo aquele horário, aumenta o horário, transfere uma atividade para outro dia e vão modificando. Porque, igual a minha mãe estava falando ali na mesa com a gente, rotina é mudança. É você ver que quando tá desconfortável, colocar no seu conforto. Porque rotina é algo que acontece sempre. Então não adianta você ficar desconfortável, entendeu? Certo. Sim. Compartilhe um pouco conosco algumas tarefas que você tem durante o dia, durante a semana para fazer, algumas tarefas que você gosta Da rotina? E outras que você não gosta. Você faz sem gostar. Olha, tipo, levar o lixo, eu gosto porque, tipo assim, eu já levo, já vou brincando com a bola, aí quando eu chego lá embaixo, jogo o lixo, eu já chuto uma bola ali, aí desço, subo. Já brinca com os porteiros, né? Já falo. Já encontra o seu Jair no elevador. Sempre tem um vizinho ali para palpitar. Então você gosta de levar o lixo? Gosto. E a que eu não gosto é secar a louça. Não gosta de secar a louça? Eu fico lá na cozinha o dia todo, já comi. Já todo, tipo assim, 30 minutinhos, mas... Parece a vida inteira. Mas tem que fazer porque... É uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma obrigação, mas, tipo... Não tem que ser legal, não precisa ser tipo, Mas eu vejo que vocês se saem bem, vocês criam música guardando louça, vocês ensaiam karatê, vocês sabem todos os katas ali, mas eu vejo que vocês se saem bem. Beta, qual é a rotina, o que tem na rotina que você não gosta e o que você tem na rotina que você gosta? Uma coisa que eu gosto é de lavar o banheiro. Gosta? É legal, sabe? Você fica sozinha. Eu amo ficar sozinha, gente. É uma coisa. Fecha a porta do banheiro. Também pra não ficar asfixiada e abre um pouquinho. Mas aí a gente fecha, limpa o banheiro, limpa tudo. Tipo, porque banheiro eu acho que também é uma coisa que se limpa. Então guarda toda a sujeira no cantinho, então tem que dar uma limpada. E uma coisa que eu não gosto também é lavar a louça. Né? Lavar ou secar? Lavar e secar. Louça não é... Não é do... Mas a lavar-louça não ajuda bastante? Ajuda. Então vocês podiam usar menos, né?
Ajuda, mas tem panela pra lavar do mesmo jeito, que é gordura. Ah, eu já sei porque também. O dia que pinta a unha e fica, Lulu, lava pra mim, Beta, lava pra Tem mim. dia que as Vocês duas... gostam quando eu pego ali e lavo, né? Tem dia que as duas, tipo, ai, acabei de secar, Lavar, fazer a fazer unha. a unha, ai, cortei aqui. Quem vai lavar? Eu, não, eu lavo. E assim, ah, tá bom, obrigada. Eu já falo assim. Verdade. Ô, Lu, e você? Rotina que você gosta? O que tem na rotina que você gosta? O que você não gosta? Vocês não vão acreditar o que eu gosto. Eu não gostava, mas agora eu gosto passar roupa. Olha só, Roberta! Porque Aquela pessoa assim, eu fiquei enrolando demais, né? Só que a minha mãe, ela tava numa semana que ela tinha muita roupa pra passar. Então o que ela fez? Ela trouxe a roupa aqui pra sala, montou a tábua de passar. Enquanto tava todo mundo aqui na sala, meu pai trabalhando, o Dudu montando o cubo, a Beta assistindo TV e eu também. Aí eu falei, cara, pra que fica lá na área de serviço enfurnado, que lá na área de serviço não pega internet? Pra que fica lá se eu posso ficar aqui com a minha família? Aí agora eu tô gostando de passar Foi legal, roupa. né? Sim. Seu pai que lute, né? Porque ele detesta essa bagunça no meio. Já fico já. Agora vai virar rotina. Então você gostou da ideia de passar Gostou da ideia de passar roupa. Gostei. Tá. O que você E não o que gosta? você não gosta? Arrumar meu quarto. Meu Deus, Eu por que você prefiro não arrumar pega o um quarto. negócio e bota no mesmo lugar? Eu Ela prefiro- vira o quarto. Eu prefiro arrumar o quarto do Eduardo e o da senhora e do papai, mas eu não gosto de arrumar meu quarto. Aí imagina eu que divido o quarto com É, ela. aí. Arrumar o quarto. Meu Deus, tá vendo, né? Ai, Cada um com seus problemas, né? E cada um tendo que vencê-los, né? E até ser prazeroso, né? Você vê, ela não gostava de passar, hoje tá gostando, né? Sim. E assim, nada mais só assim, não querendo pode te cortar terminar. e completando, Uhum. é que isso tá trazendo uma autonomia para cada um. Sim. Eu sempre falo com eles que daqui a pouco eles vão estar na faculdade, ou vai querer fazer um intercâmbio, ou vai casar. Uhum. Então elas vão estar bem mais preparadas, né? Sim. E preparados. Então vai ser um bom esposo, uma boa esposa, né? Então, quando, né, interagir ali com esse casal, eles vão apanhar menos, Isso. vamos colocar assim, né? E vai ser mais prazeroso em fazer algumas coisas. Então, se o cônjuge lá que vai vir, né, o esposo ou a esposa que vai chegar, ele for descompensado, vamos dizer assim, você vai já ter um parâmetro para estar auxiliando ele e ajudar para colocar na rotina. Isso. Porque a maioria, né, das dificuldades do lar que os casais enfrentam é o despreparo. Né? Quando cai, não sabe passar roupa, ou não tem rotina de nem às vezes de higiene pessoal, ou de limpeza de casa, de lavar louça, né? E isso sim traz um sobrepeso extra pro casamento, que era para ser uma coisa leve, que era, vamos dizer assim, era para ter feito lá atrás. Né? Sabe por quê, meu bem? E agora aproveitando até para contar isso para vocês três, tá? Nós estamos vivendo numa geração onde os pais se preocupam muito em formar os filhos para uma vida profissional. Então é inglês, muitos estudos, muitos cursos, e se preocupam com uma boa escola, e se preocupam com tudo o que é legal, não é ruim, mas é como se, não, vai estudar, né? E não se preocupam em forjar, ensinar os filhos a todo dia tem que levar o lixo, né? Vamos levar o lixo, né? Vamos lavar um banheiro. Deixar a casa organizada. Vamos deixar a casa organizada, vamos passar a própria roupa, né? E o que acontece? O preparo que nós temos que trazer para os nossos filhos é cuidar da sua higiene pessoal, cuidar do seu espaço, porque isso vai refletir, inclusive, na vida profissional de vocês. Uhum. Quando lá na frente você chegar no trabalho toda amassada, toda despenteada, né? Não souber que a xícara de café que você bebe lá no seu trabalho, ela não se lava sozinha. Uhum. E aí fica lá, às vezes a pessoa chega no seu local de trabalho, gente, que cheiro ruim que tá aqui nessa sala desse menino. Quando chega lá, é um lixo que ele jogou lá já tem uma semana. Então, são coisas que você vai se tornar um profissional, um bom profissional. Isso é fato, porque você vai fazer suas boas escolhas, daqui a pouco você já vai estar, não, mãe, eu quero ir para a área da política, quero ir para a área da medicina, eu quero ir para a área do direito.
Ok, você vai estudar e trabalhar para isso. Só que a forma como você cuida do seu espaço, da sua casa, das suas vestimentas, da sua higiene pessoal, isso vai refletir para a vida. E uma coisa que eu tô vendo que os pais de hoje em dia estão fazendo, tipo o filho. Às vezes o filho quer lavar a louça. Ai, mãe, deixa eu lavar a louça, deixa eu tentar uma vez. E o pai não deixa. Sim. Aí fala, ai, filho, não faz hoje não faz isso, vai se machucar, vai descansar. Aquela famosa... Desculpa te Pode cortar. falar. Aquela famosa frase, você não consegue. E acaba estimulando o filho. E, aliás, eu quero até falar para os pais de hoje em dia, libere os seus filhos, porque se depender muita criança já, ai, filho, lava a louça pra mãe. Não, eu não consigo. E esse não consigo, a criança vai falar, chegar numa entrevista de emprego, não consigo. Não consigo, isso é verdade. Eu contei num episódio para trás aí com seu pai de uma menina nova, Beta, e ela tá assumindo a empresa dos pais. Sim. E é uma menina muito inteligente, né? E a empresa deles, eles têm muitos funcionários. E ela sempre foi treinada com o pai assim, sabe? Trabalhando com essa autonomia, o pai direcionou muito ela, inclusive ela segue a gente no Instagram, acho o máximo, né? Que ela vê, nossa, meu pai fazia muito isso comigo, minha mãe na minha casa. E ela diz que hoje ela treinando pessoas da mesma idade dela ali, pessoas que formaram, porque eles trabalham com pessoas que são engenheiros e arquitetos. E ela treinando essas pessoas, ela diz que quando o telefone toca do cliente, o engenheiro começa todo a se tremer. Ai, eu não consigo. Ele fala desse jeito. Não, não consigo. Ai, o que eu vou falar? Uma pessoa estudada. Se preocupa muito, né? Ser formada. Então vem aquela ansiedade. Por quê? Porque não tem a autonomia de errar. Quantas vezes, Du? Você errou levando um lixo, por exemplo, né? Pegava o saco rasgava. Aí o que você dizia lá? Não consigo, né? Sim. Aí eu vou lá, porque eu sou bem calminha, né, filho? Eu sou calma e eu falo, oi, meu amorzinho. Mas às vezes a senhora... às vezes a senhora um dia falou assim comigo, se você errar, não tem problema errar, porque errar ainda pode te ajudar a fazer... depois o certo. Não pode dizer, não consigo, né? Não dou conta. É bom tentar. É tentar. E uma outra coisa, Beta, bem legal que você falou, para os pais deixarem os filhos irem. E sabe por que os pais às vezes não deixam, filha? É porque a verdade é que dá muito mais trabalho quando você pede para um filho lavar uma louça. Porque você já pega e lá. Não, porque aí escorre água aqui, pinga no chão, que pinga na pia. Quantas vezes vocês terminam de lavar e eu vou lá e falo, seca a pia, olha aqui que você derramou, olha aqui o chão. Então o que normalmente o pai fala? Não, pelo amor de Deus, tira esses meninos daqui. Deixa eu fazer logo o meu trabalho, porque eu já sei que eu faço isso, Às vezes você não fica com essa impaciência com o Dudu, fala, sai do meio do caminho. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. É isso que o pai às vezes sente. Só que demanda tempo. A gente tem um vídeo da Lulu com 6 aninhos, né, meu bem? Fazendo bolo. A gente até tinha criado na época um quadro, né? Que era a cozinha da Lulu, aí depois virou cozinha da Beta e da Lulu. E Lulu com 6 aninhos aprendeu a ler muito cedo, né? Então ia pra cozinha, lia a receita, fazia o bolo, fazia as coisas, se desenrolava. Usava o maquinário, né? E tem um vídeo que ela fala assim, ó, se você derramar, a sua mãe não vai deixar você fazer de novo. Então, porque era isso que eu falava pra você. Se você derramar, você não vai fazer de novo. E então, é deixando errar, é deixando acertar. Sim. Dá muito trabalho. Não, e o legal, assim, que elas abriram um caminho na cozinha, né? E recente o Dudu fez um bolo aí, né? Foi! Seu primeiro bolo aí. Como é que foi essa experiência? Foi... O primeiro bolo eu fiz com a senhora e a Beta, tipo, só me auxiliando. Agora o último você já fez sozinho? Sozinho. E os dois ficaram ótimos e os dois não durou nem 2 dias. Porque normalmente tem uns bolos que aparecem aqui em casa, né, que a galera não encara. Nós não vamos olhar pra dizer os bolo teste. E o seu foi, rapidinho, a gente comeu tudo, tava uma delícia mesmo. E uma coisa que a Beta falou, só voltando um pouquinho, né, que ela falou sobre botar o seu filho pra lavar a louça. Irmã,
E seu filho vai te odiar, meu pai me ama. Ele fala, manda eu fazer esse trabalho de escravo. Mas lá no futuro, anota isso que eu vou te falar. Lá no futuro, quando ele casar, ele vai ver que é necessário ele ter aprendido a lavar a louça. Vai lembrar que o pai vai lembrar. Lu, achei engraçado você falar sobre isso, porque eu lembro que eu fiz um trato com você, não foi? Você tinha uns 7 aninhos, aí você ficava pedindo, né? Deixa eu lavar a louça, deixa eu lavar a louça. Aí minha mãe falou, tá, filha, eu deixo. Mas quando você crescer e virar adolescente, não vai ser aquelas adolescentes chatas lá, não, falando, lavar Fica no quarto de casa. Eu deixo você lavar, mas você vai ter que me prometer que você não vai desistir no meio do caminho. Às vezes Tá arrependida? eu tenho que desistir, eu confesso. Eu falo, por que eu fiz esse negócio? Mas aí eu vejo que é legal. Mas não, eles têm uma rotina, né? De lavar a louça aqui em casa. A louça do almoço é deles, porque de fato é a louça maior, né, que a gente tem. E é o horário que eu posso sentar um pouco com o Luiz, ajustar durante o dia e produzir também algum conteúdo. Então eu deixo eles ali na cozinha. Gente, eu tenho os melhores vídeos da vida desses 3, secando louça juntos, guardando as coisas juntos. E eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, né, desse momento. Sim. O que você ia falar, meu amor? E também, às vezes, quando a gente tá lá na cozinha, aí o papai e a mamãe sentam aqui na cadeira, lê a Bíblia. Aí quando a gente chega assim, o que foi? Aí vocês falam uma palavra, a gente já fica, traz um café, um bolinho, já faz ali um momento. Sim. Uma outra coisa que eu queria falar também com vocês é sobre uma das rotinas que vocês têm, que é o devocional, né? De muito pequenininho, a gente até buscou umas datas aí pra trás, né? Sim. Que eu acho que o Dudu tinha 1 ano, a Beta tinha 2 e a Lulu 4. Quando vocês ganharam as primeiras Bíblias de vocês, que já vinham com todos os capítulos, com todos os versículos. E às vezes ficam cansados para fazer o devocional, né? Às vezes não é fácil, às vezes dá vontade de matar o devocional do dia. E eu queria que vocês compartilhassem também sobre isso. Por quê? Porque eu vejo que não é uma opção para mim, né? Eu não deixo aberto, né? Eu não falo assim, filho, se você sentir no seu coração... Se não quiser fazer, não precisa. Não precisa, né? E às vezes eu vejo que vocês, antigamente mais do que agora, vocês negociavam, né? Naquele dia que tava cansado. Mãe, tem mesmo que fazer o devocional hoje? Aí eu dizia, sim, né? Sim. E hoje eu vejo que vocês são muito apaixonados, né? Pela palavra. A gente está fazendo ali o nosso estudo do batismo, né? Todo mundo vai batizar dia 4 agora. E foi uma decisão do coração de vocês, né? Nós nunca falamos, olha, vamos batizar. Inclusive, nós até tardiamos um pouquinho, né? E vão batizar juntos. E hoje a gente compartilhando ali, eu vejo tanta maturidade em vocês, filhos, trazendo ali conteúdo da palavra, né, amor? E às vezes eu olhava para trás e falava assim, será que eu tô pegando muito pesado? Será que eles vão odiar a Bíblia, né? Vai ler sim, vai ler, não é opção, né? Igual ir para a escola, vai para a escola sim, não tem opção. E eu queria que vocês... A gente odeia a escola. Deixar claro. E eu queria que vocês compartilhassem sobre isso, né? Antes da gente responder, eu quero te fazer uma pergunta. Mãe, a nossa primeira Bíblia foi ilustrada ou foi de letrinha mesmo? Tudo com letra, filha. Eu não me lembro de ter comprado, e se vocês tiveram, foi porque alguém deu. Foi, eu lembro, eu tinha uma Bíblia ilustrada que foi da escola que era cristã, e eles deram pra mim uma Bíblia ilustrada, mas eu nem levava essa Bíblia, eu levava a minha escrita que a minha mãe tinha me dado. Mãe, e a senhora aconselha os pais de hoje em dia comprar aquela Bíblia ilustrada para aquele filho pequenininho ou comprar logo a escrita? Filha, é uma coisa que eu sempre falo para os pais. Comprem Bíblia com todos os capítulos e com todos os versículos. Por quê? Quando vocês leram a palavra, o Espírito Santo ministrou muito além do que tem naquela historinha charge, né? Que tem naquela historinha ilustrada, definida, né? E eu me lembro quando eu li a Bíblia com a Lulu pela primeira vez, né? Que ela já estava alfabetizada com 7 aninhos e vocês ainda eram menores, com 5 e com 3 anos.
E eu me lembro que a Luísa era chamada a atenção na Bíblia, né, Lu? Uhum. Com coisas que a historinha da Bíblia Ilustrada jamais teria abordado, né? Então eu me lembro de fatos assim que a Luísa falava, mãe, olha o que está falando aqui. O Dudu, quando ele leu o provérbio a primeira vez, e ele encontrava no provérbio, ele ficou 1 ano lendo provérbio, né? O Eduardo meio que foi alfabetizado com provérbios. Com provérbios, exatamente, porque foi véspera ali da pandemia, né? E ele fazia devocional todo dia, e eu me lembro do Eduardo virar, ler aqui um provérbio e falar, mãe, tem que corrigir mesmo os filhos. Nossa, mãe, eu li aqui que estava escrito. E todo dia ele ali, né, nesse provérbio, nessa leitura, eu me lembro que você chegou no provérbio 31, que é o famoso provérbio da mulher virtuosa, né? Que é um provérbio que eu ensino muito, mas você nunca soube disso. Você estava lendo o provérbio pela primeira vez. Sim. E eu me lembro quando você chegou no último provérbio ali, você falou assim, mãe, você lembra o que você falou? Que, tipo, tava falando que a mulher virtuosa é, tipo, a... Como é que era mesmo? Tá escrito assim, a mamãe vai ler pra você. Tá escrito assim. Lê esse rapidinho e já vamos fazer os finalmente, que o episódio 10 já tá acabando. Tá acabando. Vou ler só esse aqui, indo. Tá? Provérbio 31, 28 diz assim, os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas esposas são boas, mas você é a melhor de todas. Aí eu lembro que eu falei assim, mãe, a senhora, eu vejo que nesse versículo aí, a senhora a senhora é uma mulher virtuosa. Sim. Papai te respeita, os filhos te respeitam, a senhora é uma mulher linda, perfeita. E eu nesse dia, assim, filho, porque foi o último provérbio que você leu, o último versículo de um longo ano. Eu estava na expectativa de você finalizar esse provérbio, né? Uhum. E eu nunca imaginei que você encontraria isso e me veria nesse provérbio. Então, foi como Deus falando comigo naquele dia, filha, vai valer a pena. Os seus filhos vão te achar nesse lugar. E eu queria agradecer, sabe, filhos, por vocês confiarem em mim, no seu pai. Aquilo que nós estamos delegando a vocês, aquilo que nós estamos ensinando para vocês. Nós também não sabemos tudo. Às vezes também nós temos medo de errar. Nós erramos, né? Igual muitas vezes acontece. E aí eu corro lá e falo o que para vocês? Filhos, me perdoa. Vai dar tudo certo. Vai dar certo, né? Eu também não sei de tudo. E hoje, queridos, nós encerramos aqui o nosso episódio de número 10. Mas não vamos ficar só no 10. O episódio de número 11, eles também estarão conosco. Então não perca o próximo episódio. Nós vamos estar falando sobre mesada, olha aí, dinheiro, educação financeira, que é um assunto que tem tudo a ver com a rotina. Tem tudo a ver com a rotina, né, Lu? Sim. Fechou. Tá bom? Gente, brigadão. Deus abençoe. Aí, e até o próximo episódio. Tchau. Abraço. Tchau.